Eclesiastes capítulo 4, vamos concluir o capítulo 4, que vai do verso 7 em diante. Eclesiastes capítulo 4, vamos do verso 7 até o verso 16. Conversando com o pastor Jairo Cáceres, que esteve hoje pela manhã conosco, mas numa conversa por telefone, e ele perguntou sobre o que ele poderia pregar. Eu falei assim: meu irmão, fica à vontade, eu tenho pregado em Eclesiastes. À noite ele diz: olha, meu irmão, pregamos em Eclesiastes na igreja e aquele livro mudou a minha vida. E Eclesiastes é um livro bem provocador mesmo, né? Bem provocativo, nos faz pensar sobre algumas coisas que... E o que tem me encantado, irmãos, é seguir essa sequência do texto. Como que isso muda? Quantos textos de Eclesiastes a gente já pegou assim, fora do seu contexto, e a gente vai ver que não é nada daquilo que a gente imaginava, né? Então, Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmão, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com um jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por este dia, obrigado, Senhor, por mais este momento. Sempre é agradável, Deus, a gente poder se reunir como igreja, cantar, orar, interceder, contribuir e ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Senhor possa de fato transformar as nossas vidas, quebrantá-las para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos pedindo a bênção da iluminação do Santo Espírito sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, possivelmente é mais comum ouvirmos pessoas compartilhando as dores da vida em comunidade, se valendo possivelmente dessas experiências para poder justificar o afastamento dela. Eu comprei um livro um tempo atrás, o título dele é Feridos em Nome de Deus. E esse livro traz como objetivo, ou como propósito, falar exatamente das pessoas que passaram por algumas comunidades e que foram duramente abusadas, se sentiram lesadas, enganadas e assim por diante. Não são poucos aqueles que têm encontrado justificativas para não fazer parte de uma igreja, para não frequentar uma igreja, porque de fato, como nós vimos até hoje pela manhã, de um pastor com 40 anos de trabalho pastoral, compartilhou algumas experiências da sua vida e a gente fica pensando: uau, como assim? Então, temos aqui um pregador que diz que o problema não está na convivência, mas no isolamento. Diferentemente do que nós podemos afirmar ou pensar, o pregador vai dizer que a vida afastada dos outros não é um propósito de Deus. Não deve ser assim. Sidney Greidanos, que é um comentarista de vários livros,
do Antigo Testamento, principalmente. Ele diz que o capítulo 4, do verso 7 a 16 de Eclesiastes, é um bom antídoto para o individualismo que infecta a nossa sociedade, que tem também contaminado a comunidade cristã. Somos uma sociedade que está se tornando cada vez mais individualista, estamos nos fechando cada vez mais, comunicando cada vez menos, celebrando cada vez menos e assim por diante. E é interessante porque o capítulo 3, o capítulo 4, melhor dizendo, ele tem mais ou menos assim umas 3 subdivisões bem interessantes. No versos de 1 a 3 vai dizer que não há alguém que console. No verso 4 ao verso 6 ele vai dizer que não existe tranquilidade. Mas agora ele vai falar da falta de companheiro, da falta de companheirismo, na falta de pessoas para caminhar juntos. E a palavra-chave que vai aparecer aqui nessa sessão é 2 ou segundo. O 2 ele tem uma predominância nestes versículos que lemos, de modo que aqui ele vai falar e vai apontar exatamente para esta necessidade. A palavra vaidade, portanto, que ela aparece 3 vezes neste texto, versos 7, 8 e 16. A palavra trabalho aparece aí por 3 vezes, verso 8, só no verso 8 2 vezes, no verso 9. A palavra aparece 5 vezes e a palavra 2 ela aparece 6 vezes no texto. O coração desse texto é o verso 9 a 12. Então você tem uma estrutura que a gente chama no hebraico de um quiasmo que vai apontando para a seguinte direção. Você tem o A, o B e volta para o A. É a estrutura ABA. Então o A está aí do verso 7 e 8, depois o 13 a 16, e o B que é o centro, é o coração, é a parte onde está a moral da coisa, é a proposta de como se deve viver, contrário ao que vai aparecer no verso 7 e 8, e também diferente do que nós temos do verso 13 ao verso 16. Eu quero pensar com os irmãos a respeito da ilusão da vida sem Deus, caracterizada pela solidão, baseada na necessidade de companhia e que às vezes é tentada pela fama. Então nós vamos pensar a respeito dessas coisas à luz desse texto. A primeira delas, irmãos, está aí no verso 7 e 8, que nos fala sobre a ilusão da autossuficiência, ou nós poderíamos colocar a tolice da solidão. É muito interessante a gente observar que aqui nós temos uma descrição muito interessante, porque o texto ele vai falar de um homem que trabalha duro, de um homem que não tem tempo, de um homem que está à procura realmente de satisfazer os desejos do seu coração, a concupiscência dos seus olhos, porque nada satisfaz esse indivíduo. O texto vai dizer que então considerei uma outra vaidade. A vaidade, essa vida fútil, debaixo do sol. Então ele está olhando os homens e vendo pessoas se matando de trabalhar, pensando em acumular coisas, pensando em acumular dinheiro, e ele está sempre tentando satisfazer o seu coração, e ele trabalha única e exclusivamente para si mesmo. A sua vida pessoal é um fim em si mesmo. E ele diz, temos aqui um homem, mas esse homem, ele caminha sem ninguém. É um homem que não tem as próximas gerações para desfrutar minimamente do seu trabalho. Ele vai dizer que temos um homem, esse homem anda sozinho, esse homem não vive em comunidade, esse homem não compartilha do que tem com ninguém, ele não tem filhos, ele não tem irmãos, mas ele tem algo, ele não cessa de trabalhar. E ele não cessa de trabalhar porque os seus olhos não cessam de cobiçar. Os seus olhos não cessam de desejar. O verso 7 vai dizer, ele não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas. Está sempre querendo mais, está sempre buscando mais, está sempre querendo ter cada vez mais, nada é o bastante. E ele não sequer faz a pergunta, diz aí, vem cá, está tão negócio estranho na minha vida? É tanto dinheiro guardado, é tanta aplicação feita, é tantos recursos, mas ele olha para casa, está vazia, não tem criança, não tem pet, não tem cat, não tem nada. É um homem que tem muito,
mas não tem ninguém convivendo, não tem mesa, não tem esposa, não tem filhos, não tem netos, nada na vida deste homem. Ele olha para a sua conta há muito, ele é abastado. E ele sequer pergunta, vem cá, mas para que eu estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Não, o trabalho é um fim, não um meio para as coisas. E aí o pregador vai dizer que isso também é vaidade e é um enfadonho trabalho que não é capaz de satisfazer e de preencher o coração. O pregador, ele apresenta aqui um dos grandes males da vida que ocorre quando as pessoas, elas não buscam o contentamento, ninguém desfruta daquilo que eles têm, tudo que eles acumulam é para si mesmos. Ninguém é abençoado, ninguém desfruta, ninguém compartilha, nada disso acontece aqui na vida deste homem. O que ele possui, o que ele ganha não é capaz de proporcionar um bem de ninguém, a alegria de ninguém, a satisfação de ninguém. Ele não abençoa a vida de ninguém, ele não dá nada a ninguém, ele não mata a sede de ninguém, a sua riqueza não é capaz de abençoar ninguém na face da terra. É mais ou menos aquele homem da parábola que Jesus contou, combatendo a avareza, dizendo a respeito de um homem que plantou muito e colheu demais, e ele teve que aumentar os seus celeiros. E de repente ele falou para si mesmo: tens aí, ó minha alma, muitos bens para muito tempo. E aí ele ouve uma voz: você é louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado e para quem será? É este homem que aparece aqui do verso 7 ao verso 8. E é curioso, irmãos, porque parece haver uma contradição com aquilo que está no capítulo 2, do verso 18 ao 22. Onde o pregador lamentou aqui a possibilidade de uma pessoa deixar uma herança para um tolo. Mas não é disso que o texto está dizendo. Ele está falando aqui de alguém que trabalha muito, de alguém que tem muito, que acumulou muito, mas que não tem a capacidade de compartilhar nada da sua vida com ninguém. Não tem um parente, não tem um irmão que vai se beneficiar, não tem um familiar, nada, nem ninguém está presente na vida desse homem. É um homem que tudo que tem é para si mesmo. E eu te pergunto, e quando ele partir, vai levar o quê? Quando ele partir, o que vai com ele? Simplesmente nada vai acompanhá-lo para a vida além. E o pregador olha então para a vida desse homem que se afadiga tanto, que trabalha tanto, que acumula tanto, que tem tanto, mas ele diz: esse homem que tem tanto não tem irmãos, esse homem que tem tanto não tem filhos, esse homem que tem tanto não tem família, esse homem que tem tanto não tem comunidade, esse homem que tem tanto não abençoa nada nem ninguém. O pregador diz: qual que é o propósito então da vida desse indivíduo? Qual que é o propósito da nossa vida? Se a gente não é capaz de compartilhar nada com ninguém, se não tem um almoço em família, se não tem um almoço no restaurante, se de vez em quando a gente não dá um de doido e paga um churrasquinho de vez em quando, nada acontece na vida desse homem, nada. E o pregador está dizendo, ele não está dizendo aqui que tem que esbanjar, não, ele está combatendo aqui um individualismo e um egoísmo que predomina no coração deste homem. Não compartilhada, ele diz, é uma tristeza você ter dinheiro, mas não ter ninguém para sentar do lado, bater um papo, conviver, compartilhar coisas. Alguém que aparentemente tem tanto, mas vive sozinho. Alguém que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Sua casa está sempre vazia, ninguém a frequenta, ele não vai na casa de ninguém, não tem um filho chegando, nada acontece na vida desta pessoa. Este homem não tem companheiro, este homem não tem descendência, o seu trabalho é constante, e quanto mais ele trabalha e adquire, mais ele quer trabalhar para adquirir cada vez mais. Seus olhos nunca se satisfazem, tudo que ele faz e conquista não tem nenhuma companhia junto de si. O pregador está dizendo, isso não é certo, isso não é normal, isso não é de Deus que seja assim. Isso aponta, irmãos, para algo.
trabalho pode proporcionar muitas coisas, mas ele não é capaz de resolver tudo na vida de uma pessoa. As relações mais próximas ao longo de 2 gerações não fazem parte da vida desse homem. Veja que o texto diz que ele não tem filhos e nem irmãos. Não tem filhos e nem irmãos. Esse homem cortou todas as suas relações a fim de concentrar no único objetivo de sua vida: acumular riquezas. E nada além disso. Eu perguntei ao Google para que ele me desse alguns exemplos de pessoas que têm muito e ao mesmo tempo não têm nada. E ele me apresentou a herdeira do Walmart. A herdeira do Walmart, Alice Walton. Alice Walton, de 72 anos, é a única filha do falecido Sam Walton, fundador da grande rede de varejo Walmart. Seu patrimônio é avaliado em cerca de 58 bilhões de reais. Ela já foi casada 2 vezes, mas se divorciou, sem nenhum filho em ambos os relacionamentos. Atualmente, vive isolada em um rancho no Texas. Mesmo que tenha herdado grande parte da fortuna, ninguém sabe quem vai herdar o que ela tem. Ele me apresentou também um cofundador do WhatsApp, o Jan Knoll, acho que é esse o nome do sujeito. O Jan, de 46 anos, é um ucraniano multimilionário, cofundador do WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais famosos e utilizados no mundo. Sua fortuna já é estimada em aproximadamente 9,6 bilhões de dólares. Solteiro, sem filhos, não há informações divulgadas sobre para onde irá a sua fortuna futuramente. Temos também o Giorgio Armani. Giorgio Armani é um dos mais conceituados estilistas italianos. Fundou a sua companhia, Giorgio Armani, e já foi o design de moda independente mais bem-sucedido do mundo. Sua fortuna pessoal é de cerca de 7,7 bilhões de dólares. Sem filhos, seus planos para o império após a sua morte incluem deixar tudo para os seus sobrinhos, Roberta e Silvana, que trabalham no grupo, e um sobrinho, Andréa, que é membro do conselho da companhia, e também seus assistentes de longa data. Não tem esposa, não tem filhos. Temos Anita Halley. Anita, o Fantástico, já exibiu várias matérias da dona da rede Pernambucanas. Anita Halley, maior acionista da rede Pernambucanas, está em coma há 6 anos e a sua tutela ou fortuna bilionária é alvo de disputas. A empresária Anita, de 74 anos, a maior acionista da rede varejista Pernambucanas, é o centro de uma disputa judicial. Em coma há 6 anos, Anita não tem filhos biológicos. Amigos e parentes brigam na justiça pelo direito de cuidar da empresária, assim como de sua herança. No caso dela, sem cônjuge ou filhos legítimos, sua tutela é disputada por funcionários ou amigos próximos. Uma decisão recente da justiça reconheceu um homem, Arthur Miceli, de 27 anos, como filho socioafetivo dela, tornando-se herdeiro universal da empresária, mesmo que Anita tenha deixado um testamento apontando sua assistente como curadora de sua fortuna. Irmão, Salomão está descrevendo uma pessoa que não tem tempo para ninguém nessa vida. Salomão está descrevendo alguém que quer viver para si mesmo. Ele é viciado em trabalho, ele não consegue pensar em ninguém além de si mesmo, ele acumula riqueza, mas o pregador conclui que isso também é vaidade. E por que vaidade? Porque se trata de uma pessoa que luta sozinho a fim de não precisar compartilhar os seus lucros com ninguém. Os olhos deste homem não se fartam de riqueza, contudo, para levar uma vida satisfatória, o homem precisa ter uma resposta digna para a questão. E ele sequer pergunta para quem estou trabalhando se não aproveita as coisas da vida. Ele não faz essa pergunta. O pregador conclui que isto é vaidade, correr atrás do vento. Um estilo de vida fútil e inútil, pois seu trabalho não é capaz de beneficiar a vida de ninguém na face da terra.
Ele não socorre o necessitado, ele não abençoa um familiar, ele não contribui com o reino de Deus, nada acontece na vida dessa pessoa, mas a sua conta bancária só aumenta. E o pregador conclui que isto é um enfadonho trabalho. O texto então sai dessa vida de isolamento e ele então procura dar uma resposta. O que se deve fazer? O verso 9 e 12 ele procura então dar uma resposta a essa vida individualista, egoísta, centrada no ser, centrada no ter e nunca no compartilhar. É tão interessante isso, né? Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala do trabalho, e ele vai dizer que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom e agradável, para que tenha com que ir acudir ao necessitado. Então ele vai dizer que uma das bênçãos do trabalho e do ter dinheiro não é só para satisfazer as nossas necessidades, mas também necessidade de outros. Eu não sei se você já parou para pensar, mas contribuir, irmãos, é um exercício, às vezes árduo. Porque quando chega a hora da gente enfiar a mão no bolso, é o momento em que a gente começa a racionalizar demais. A gente não racionaliza muito para muita coisa, né? Mas parece que quando chega na hora da gente contribuir, de ajudar alguém, é tenso. Eu digo isso porque não é simples. Você está no supermercado, alguém que se aproxima pede para você pagar alguma coisa por ele. O meu coração faz assim, ó, fecha na hora. Eu começo a ficar com raiva, eu começo a lembrar de um monte de coisa, eu começo a lembrar do governo, eu começo a lembrar de um monte de coisa que dá, eu começo a racionalizar. Eu fico pensando, meu Deus, mas como é que faz? Aí eu fico tentando responder perguntas no coração, sabe? Vale a pena, não vale a pena? Aí uma senhorinha conta umas histórias mais mirabolantes e aquilo vai me irritando cada vez mais. E eu falei assim, senhora, deixa eu te pedir uma coisa, não precisa mentir. Apenas chega e diz, moço, dá para pagar isso aqui? Tá bom. É sempre assim que eu cheguei de viagem, parei lá não sei o quê, roubou documento, celular, não sei o quê, agora eu estou aqui precisando, não sei o quê, aquela coisa. Mas veja, irmãos, a questão da gente fazer esse exercício, eu já compartilhei para a igreja aqui, naquele livro O Segredo de uma Mente Milionária, onde o autor diz que você precisa colocar na sua planilha, dar 10% do que você ganha para alguma coisa. Ele não fala igreja, ele diz separe, para que o dinheiro não roube o seu coração. Para que o dinheiro não se aproprie de você. E isso é um exercício árduo às vezes. E aqui então nós temos, do verso 9 ao 12, a sabedoria está na vida de comunhão ou na vida em comunidade. Se nós saímos aqui de uma tolice da solidão ou de uma ilusão da autossuficiência, do verso 9 a 12, ele vai mostrar os benefícios de ter um companheiro, os benefícios da vida em comunidade. Então aqui está o ponto central desta perícope, o verso 9 e ao verso 12. E ele então vai procurar dar aqui alguns exemplos dos benefícios que nós temos de ter alguém do nosso lado, de não estar só, de conviver com outras pessoas, de ter alguém do nosso lado, de poder participar, caminhar, conviver. Ele vai procurar dar exemplos a fim de encorajar as pessoas. E aqui, naquele contexto, irmãos, diz Sidney Greidanos, as pessoas estavam lidando com um mercado de trabalho que era altamente competitivo. Sidney Greidanos diz que as pessoas nesse tempo, nessa época, elas matavam umas às outras, passavam rasteiro umas às outras, para poder se dar bem. Era uma luta absurda para se sobrepor, para se sobressair ao outro, para tirar vantagem em cima do outro. Ele diz a competição no mercado de trabalho nessa época era uma luta absurda. E Salomão então chama atenção para dizer, cuidado, para que nesse mercado de alta performance, altamente competitivo, para que você não comece a pensar que você não precisa de ninguém. E você vai se afastando de tudo e de todos, você acha que agora a sua jornada ela é solitária. Ele diz, não, fuja dessa tentação. E aí então ele vai procurar mostrar os benefícios da vida. Ele vai dizer, a sabedoria não está na solidão, não está no individualismo, a sabedoria está na vida em comunidade. Eu não sei se você já parou para pensar, mas conviver força você a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Não sei se você já parou para perceber, a vida em comunidade força você a perdoar, a amar o inimigo, a orar por aquele que te faz mal. A vida em comunidade força você a ser um crente transformado. O isolamento só vai gerar uma pessoa autocentrada, altamente egoísta, vaidosa, totalmente despreparado para lidar com a vida, incapaz de lidar com as frustrações, porque ele não é capaz de administrar nada de adversidade. Ele se fechou, transformou a sua vida num fim em si mesmo. Ele não quer dor, não quer contração, ele não quer oposição. Contudo, ele não vai crescer na vida. Pastor Jairo contou aqui algumas coisas que eu fiquei pensando. Jesus amado. São coisas difíceis da gente imaginar e da gente praticar. Imagine se eu digo para você, e ele contou um exemplo de uma mulher que foi abusada desde os 9 anos de idade, e essa mulher agora está à procura de aconselhamento, e ele tem que agora caminhar com essa pessoa e ajudá-la para que ela pudesse então realmente entender tudo o que aconteceu e perdoar o ofensor. Imagine você falar para uma pessoa que foi abusada por tantas vezes que ela deve ver, que ela deve entender o perdão, conforme ele diz, o perdão, ver o ofensor como instrumento de Deus sobre a sua vida. Você consegue imaginar? Você falar isso para uma mulher que foi abusada, que o perdão vê o ofensor como instrumento de Deus sobre a sua vida. É difícil, irmãos. Certamente a gente ia dizer assim, tem leis, cadeia, mas a cadeia não vai tirar ela da prisão. A cadeia do que estuprou, do que abusou, não vai libertá-la. Por mais que ela queira, ela vai continuar com esse cara, com essa pessoa na sua mente, no seu coração. Salomão está dizendo, a sabedoria não está no isolamento, a sabedoria está na vida de comunhão. Meus irmãos, como que a gente melhora, como que a gente cresce quando a gente resolve realmente caminhar com outras pessoas? Como que a gente melhora quando a gente realmente decide conviver com as pessoas? A gente vai entendendo o jeito das pessoas e na igreja a gente começa a pensar assim, esse aqui dá para brincar, esse aqui não. Esse aqui é tranquilo, esse aqui já é mais sério. A gente tinha aqui no conselho um irmão que você brincava com ele, ele ficava sério assim, deu ruim, ele não entendeu a brincadeira. E era complicado. Outros, por quê? Porque a convivência possibilita você conhecer cada vez mais. Então Salomão vai falar de alguns benefícios dessa vida em comunhão. E ele começa então a apresentá-las. Ele diz aí no verso 10, verso 9, melhor é serem 2 do que 1. Por que é melhor ser 2? E então ele sai do individualismo e vai dizer, não, essa não é a vida proposta por Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então ele diz, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Alguns Sidney Greidanos pensam assim, que do verso 10 ao verso 12 há 3 ilustrações. Mas eu já vou incluir essa no verso 9 e vou pensar em 4, porque, veja irmãos, nós temos aqui algo bonito, os benefícios que o trabalho em conjunto pode proporcionar a 2 pessoas, maiores resultados, maiores recompensas. A gente pode aplicar isso à vida conjugal, quando marido e mulher trabalham, os sonhos podem ser realizados mais rapidamente, propósitos podem acontecer mais rapidamente, as coisas podem ser agilizadas, são possibilidades, não é? Então ele vai dizer, há um melhor ganho do seu trabalho, um melhor pagamento do seu trabalho, há uma duplicidade aqui. Uma outra coisa ele vai dizer no verso 10, sobre esse apoio mútuo. Ele não fala apenas da questão do trabalho, mas ele diz, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Possivelmente, todas as outras 3 ilustrações se dê aqui nesse contexto de roça, né, conforme a gente diz lá em Minas Gerais, num contexto rural. Possivelmente é esta a ideia, não é? Então, o pregador está dizendo aqui, se um cair, o outro pode socorrer.
O pregador possivelmente está pensando aqui nas pessoas que viajavam no Oriente Médio. E isso podia ser perigoso, especialmente nas noites escuras, onde não havia ruas ou iluminação pública, sequer lanternas. Andar à noite, naquele contexto, não era nada fácil. Por isso que Jesus usou uma ilustração dizendo assim: se um cego guiar outro cego, vão cair no espinhadeiro. É o que acontece aqui. Então, se um cair, como que fica? Quem vai socorrer? Mas ele sai dessa segunda e parte para a terceira no verso 11 também. Se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Possivelmente ele esteja também se referindo não a marido e mulher, porque senão ele usaria o termo. Esteja falando das pessoas ao viajarem à noite. E nós temos um exemplo, por exemplo, Jacó fez isso. Jacó viajou sozinho, pegou uma pedra e a usou como travesseiro, dormiu no relento. E ele diz: duas pessoas conseguem transmitir calor uma para outra, conseguem aquecer mais rápido, conseguem se proteger, conseguem enfrentar os frios da noite, numa noite de muito frio. Mas se estiver só, fica um pouco mais complicado. Que coisa bonita, irmãos. E uma terceira, ele vai dizer aí sobre o defender, o proteger o outro. Verso de número 12, ele diz: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. E aqui eu lembrei daquela parábola do samaritano, do bom samaritano. É alguém que está viajando sozinho, e ele foi então abordado por assaltantes, apanhou muito, não é? E ele foi deixado quase que como morto. O contexto aqui é esse, de um viajante andando por aquelas estradas rurais do Oriente Médio, uma presa fácil para assaltantes, não tinha um companheiro para ambos ali tentarem impedir as coisas. Então ele chama a atenção também para essa proteção contra um ataque que vem contra o outro. É mais fácil a gente se defender quando é dois, não é? Então veja, irmãos, e aí ele termina com um provérbio falando que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eu já vi muito esse texto sendo usado em cerimônia de casamento, não é? O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Mas o pregador está concluindo aqui de uma maneira muito bonita, porque ele está dizendo o seguinte: 1 não é bom, 2 é o ideal, 2 é bom, mas 3 é bom demais. Então ele sai do individualismo do verso 7 e 8, é um cara que está sozinho, ele diz: vamos romper com isso. 2, você já avançou na vida, mas entenda o seguinte: 3 é ainda melhor. 1 é bom, 1 não é bom, 2 é pouco, 3 não é demais, não é? Então é essa a ideia desse cordão de 3 dobras, porque ele está dizendo: se é melhor ser 2, que dirá 3, que dirá 4, que dirá 5, que dirá 6, que dirá 10, que dirá 20. É essa lógica do cordão de 3 dobras que não se arrebenta com facilidade. O pregador, irmãos, está encorajando aquela comunidade a sair desta vida voltada para si mesmo e romper e viver e conviver e se doar, mesmo que isso doa, mas quantos benefícios isso traz para a gente. Mas aí, ele parte agora para um grande perigo. Eu consigo ver aqui mais ou menos assim, uma lógica. Você tem uma pessoa, você tem 2, se 3 é bom, parece que o verso 13 a 16 procura propor uma coisa mais arrojada: a tentação da multidão. A tentação da multidão. A ilusão da multidão, ou talvez a ilusão da popularidade. Então veja, queridos, que nós temos no verso 7 e 8 um homem solitário, nós temos do verso 9 a 12, melhor serem 2 do que 1, e do verso 13 a 16 nós temos um homem no meio de uma multidão. É interessante essa sequência do texto. Então observem que o texto vai dizer do verso 13 a 14, nós temos aqui a presença de um rei solitário. Olha comigo: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo,
que já não se deixa admoestar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. A ideia aqui é um rei que quer caminhar sozinho, é um rei autossuficiente, é um rei que mandou embora todos os seus conselheiros, é um rei que não se aconselha com ninguém, é um rei que talvez, devido às suas experiências de vida, porque o texto vai dizer assim, que esse homem, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino, talvez se valendo da sua experiência de vida, ele diz, não preciso que ninguém me ensine, não preciso que ninguém me instrua, já sei o bastante, não preciso de conselheiros. É alguém que acha que já não pode mais aprender, já não há mais espaço para o crescimento na sua vida, então ele joga fora qualquer sugestão. Ele é uma figura solitária. E a pergunta é, onde está o sucessor desse rei? Ele existe? Onde ele está? E o texto vai dizer que é melhor o pobre, um jovem pobre e sábio, do que esse rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar, já não se deixa corrigir. Mas do outro lado nós temos um jovem sábio. Um jovem que é ensinável. Um jovem que é e quer compreender as coisas da vida. Mas do verso 15... nós temos algo interessante. Nós temos a presença de um sucessor. Observe que o texto diz assim, verso 15. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor. O rei passou. Está anotando o texto? O rei tolo passou, veio um sucessor. E esse que é o sucessor, ele diz, eu vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará no lugar do rei. Então ele olha e vê um rei que não se aconselha com ninguém, que mandou embora todos os seus conselheiros, mas e ele olha aqui, nós temos uma hipérbole, nós temos aqui uma linguagem de exagero que mostra alguém popular no meio da multidão. Vamos ser honestos aqui, a popularidade, ela atrai. Então, se eu mencionar nomes aqui, são influencers que têm 10, 20, 30, 40 ou 50 milhões de seguidores na internet. As igrejas querendo cada vez mais seguidores na internet, estão criando até uma versão de membro online agora, é uma questão nova que vai surgindo, membro online. As coisas vão mudando e a gente vai perdendo a noção, né, irmãos? Mas notem vocês que aqui nós temos um homem no meio da multidão, onde até mesmo um rei sábio pode ser vítima da inconstância humana. Nesse caso, nós temos aqui um segundo personagem, e ele está no meio de uma multidão, mas o pregador vai dizer que há aqui algo perigoso que pode acontecer com a pessoa, é achar que a voz do povo é a voz de Deus. É começar a achar que a multidão é sinônimo de aprovação permanente, de reverência contínua, de um amor leal para a vida toda. E ele olha e vê um rei no meio de uma multidão com a popularidade em alta. Os índices de pesquisa apontavam que a sua aprovação era elevada. É um homem no meio de uma multidão que está clamando, Hosana, Hosana nas alturas. Quase que isso, né? Temos o jovem sábio que vai ficar no lugar do rei. O isolamento do homem mais velho resultou no sucesso do mais jovem. O homem mais jovem foi bem sucedido, detalhe, por um tempo. Porque observe como que a coisa chega agora no verso 16. É um anticlímax. O 15, talvez você diria, ele atingiu o sucesso. Ele atingiu um patamar elevado. Mas aí vem o verso 16. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Aí agora o pregador está olhando, sabe para onde, irmãos? Ele está olhando para o futuro. Aí ele coloca o mais aí, ó. Mas os que virão depois dele não estarão contentes com ele. Na verdade, também isso é vaidade, correr atrás do vento. É um anticlímax aqui.
O que o pregador está dizendo? Que o herói de hoje será o vilão de amanhã. Que aqueles que são exaltados hoje serão esquecidos amanhã. Que aqueles onde as pessoas batem palma para eles hoje, Salomão está dizendo, serão esquecidos amanhã. Nós seremos esquecidos, irmãos. Nós passaremos e daqui a um tempo, ninguém vai saber quem é o Edinaldo Fernandes Almeida. Esse nome vai cair no esquecimento. Não importa se eu fui pastor de 1.000, de 10, de 200, de 20 membros. Salomão está dizendo que isto é uma vaidade. Ele vai dizer que a fama se inclina à perda. Ele vai dizer que a popularidade é uma vaidade, porque aquilo que as pessoas estão fazendo hoje, estão aplaudindo, estão correndo atrás de pessoas famosas, daqui a pouco vai surgir um outro e aquele que foi famoso hoje já não vai ser mais. Essas coisas são volúveis. A gente vê jogadores de futebol que já foram tão queridos e hoje estão aí apagados, figuras apáticas. Não tem nada, caíram na pobreza, quase que no total esquecimento. Mas houve um tempo que os estádios os aplaudiam de maneira assim absurda, mas hoje não mais. Temos um jovem que recebe as boas-vindas, mas que certamente partilhará a sorte do seu antecessor. Os que virão depois não estarão contentes com ele. Que coisa absurda. A lição que fica, meus irmãos, é que até mesmo uma vida orientada pela sabedoria, capaz de levar uma pessoa ao pináculo da realização humana, sendo exaltada e adorada por milhões, o pregador está dizendo, é fútil e é inútil no fim. Porque as pessoas são assim. Você tem um pregador que vai estar numa determinada igreja, as pessoas viajam quilômetros para poder vê-lo. Chega no domingo seguinte, volta ao público original. E a gente vai assim, indo atrás de celebridade em celebridade. Isso serve, irmãos, para nos ensinar que até mesmo a sabedoria é limitada para nos conduzir. Nossas maiores realizações logo, logo serão esquecidas. Isso deve nos levar à humildade, mesmo quando trabalhamos juntos com outras pessoas. Entender que a fama de hoje não é permanente. Entender que as pessoas que estão aplaudindo hoje vão ser substituídas por outras que sequer vai saber quem nós somos. Se eu falar para vocês quem foi Rashbel Green Simonton, você pode ter uma ideia de que ele foi o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas pouquíssimas informações além disso. Onde viveu, com quem se casou, onde estão seus filhos, irmãos e por aí vai. A gente fala de José Manuel da Conceição, a gente sabe que foi apenas um ex-padre, mas não sabemos quase nada sobre como morreu. Estava para ser enterrado como um indigente. Um dos maiores evangelistas do interior de São Paulo, chamado José Manuel da Conceição, indo para o Rio de Janeiro a pé. Passou mal, morreu, sem documento, enterra, não enterra, até que de repente alguém passou, reconheceu, diz, não conheço. E puderam dar ao primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil um sepultamento digno. Mas vai se esquecendo, vai passando, e a gente vai, no meio dos nossos afazeres, vai deixando tantas outras coisas dominar a nossa agenda. Irmãos, o próprio José do Egito, o texto bíblico vai nos informar no livro de Êxodo, no verso 1, no capítulo 1, verso 8, que após a morte de José se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. E ele parte então para oprimir o povo de Deus. José se tornou uma figura esquecida, aquele que foi um dos maiores homens do Egito. Salomão aqui está nos chamando a tomar esse cuidado. A ilusão da multidão, a ilusão da popularidade. Eu me converti numa época em que surgiu um pregador que já era famoso, que nunca mais eu vi nada igual.
chamado Caio Fábio de Araújo Filho. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Não tinha internet. Eu lembro que eu tinha um videocassete. Quem conhece? Videocassete. Glória a Deus. Tem uma turminha boa aqui. Videocassete. Fita de VHF. E vamos colocar aquele tijolão ali dentro. Colocar para gravar, que eu queria ouvir depois a mensagem do Caio Fábio com as suas cruzadas evangelísticas, com a visão nacional de evangelização. Onde ele ia, ele arrastava multidões. Brasil, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e tudo quanto é canto desse mundo. Uma das mentes mais, em termos, não era um exegeta, longe disso. Mas, meus irmãos, as coisas passam. Então a gente tem que ter o nosso coração no seu devido lugar. Salomão está falando disso. Ele nos ensina essas três coisas aqui. A primeira delas, a ilusão da autossuficiência, a tolice da solidão. A segunda coisa, a sabedoria está na vida de comunhão, na vida em comunidade. E a terceira, a ilusão da multidão ou a ilusão da popularidade. Você já viu os influencers quando eles cometem um equívoco? Que as pessoas começam a debandar, eles entram em desespero, tem que voltar logo e dizer, pelo amor de Deus, gente, vocês me perdoam, eu errei. Para tentar reverter o estrago, porque aquilo é estarrecedor para quem vive disso. E eu quero deixar algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, irmãos, você tem vivido isolado? Tem evitado a comunhão da igreja? Eu sei que a gente pode usar muitos motivos e dar muitas justificativas para não querer se envolver. Mas eu quero dizer para você que não deveria ser assim. Isso não é maturidade. Eu quero dizer para você, é perigo espiritual. É uma cilada maligna, satânica contra você, contra a sua família. Não fomos chamados, irmãos, ao trabalho e ao viver solitário, mas fomos chamados para o trabalho em equipe. E eu fico pensando o que pode estar por trás do individualismo. Pode ser o egoísmo enraizado no nosso coração. A nossa maior dificuldade em trabalhar em equipe é que nem sempre estamos dispostos a dividir a glória. Queremos o protagonismo. Queremos a luz, queremos o holofote, queremos a glória. Irmãos, Cristo não trabalhou sozinho. Os apóstolos não trabalharam sozinhos. A Trindade, irmãos, a Trindade é uma triunidade trabalhando em conjunto. Você pega Romanos 16, Paulo vai mencionar um monte de nome de gente que fez parte do seu ministério. Esse texto nos ensina a tomarmos cuidado com a avareza. A falta de contentamento é pecaminosa. É pecaminosa. O dinheiro não pode ser um fim, mas um meio para abençoar vidas. Eu quero falar com você que já chegou lá. O que você tem virou um fim, ou você tem abençoado sua família, sua igreja, seus amigos, a sociedade? Há contentamento ou desejo de ter cada vez mais? Tem ajuntado e não sabe para quem o será? Mas eu quero falar também com você que sonha em melhorar de vida. O que está por trás do seu desejo? O que está por trás desse desejo? O que está alimentando isso? Sua família vai ser abençoada, a sua igreja vai ser abençoada, os seus amigos. A sua motivação é suprir as suas necessidades ou você vai pensar nos outros? Uma terceira coisa, irmãos. A vida cristã só pode ser plena se ela for vivida na companhia de outras pessoas. Como membros de uma igreja, como membros de um só corpo, não devemos seguir sozinhos, mas trabalhar juntos. Nenhum membro do corpo pode dizer para o outro, não preciso de você. Eu quero dizer que todos são importantes, irmãos. Todos são importantes. Você é importante, você pode ajudar, você pode participar, você pode. Mesmo que nossos maiores e melhores feitos sejam esquecidos pelos homens, é a quarta lição aqui. O trabalho feito no Senhor jamais será em vão. Irmãos, as pessoas podem até esquecer o que a gente foi e o que a gente fez.
Mas eu quero dizer que o Senhor jamais, desde que esse trabalho seja feito no Senhor. Termino dizendo que em Adão nós fomos criados para viver em comunhão com Deus e com o próximo. Mas por causa do pecado nos tornamos isolados, o egoísmo, competitivos, inveja, sedentos por aprovação, fama. Mas em Cristo, nunca mais estamos sozinhos. Em Cristo somos inseridos num corpo. Em Cristo encontramos identidade que não depende da aprovação humana. E nós precisamos entender, irmãos, que Cristo é o único que nos liberta da solidão do egoísmo, da falsa segurança das relações humanas e da vaidade da fama. Coloque-se de pé, nós vamos orar. Talvez você está lutando para se aproximar. Eu aprendi tanta coisa bonita hoje de manhã. Irmãos, eu já me esquivei de pessoas. E confesso para vocês que a tentação é grande, hein? Tem gente que eu olho assim, às vezes na rua, não tem vontade de cumprimentar. Vocês acreditam nisso? Pecador, não? Eu sei que você não sente nada disso. Eu sei que quando você vê uma pessoa que te fez tanto mal, você dá um comichão assim, você quer ir lá, você quer abraçar, você quer dizer, nossa, cara, que coisa boa te ver. Eu sei que com você é assim. Eu não, eu sou diferente. Eu sou estranho. E meu coração diz, fuja, corra, desvie. E a igreja, irmãos, quantas pessoas dizem, eu não quero mais, pastor. Me machuquei muito. Às vezes acontece, irmãos. Mas talvez Deus está usando para transformar o seu caráter, o seu coração. Querido Deus, nós te suplicamos por misericórdia. Conviver dói. Conviver machuca. Conviver, ó Deus, realmente exige muito de nós. Mas, Deus amado, sem conviver, não tem como crescer. Seremos pigmeus, seremos nanicos, não seremos crentes maduros, forjados, preparados. Não estaremos prontos, ó Deus, para enfrentar a vida como ela é debaixo do sol. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de entender que o individualismo não é o caminho. Fomos criados pelo Senhor para caminhar com outras pessoas, para depender de outros, e há outros que dependem de nós. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, e nos livre do isolamento, do distanciamento, e nos dê a graça de entender que a vida em comunidade pode ser sim, apesar das dores que ela nos causam, prazerosa, satisfatória. Quando a gente entende que às vezes as dificuldades da vida e dos relacionamentos são oportunidades para a gente crescer e desenvolver áreas das nossas vidas que talvez certamente não seria caso a gente não fosse desafiados. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, tem misericórdia de nós. Às vezes, neste mercado tão competitivo, de alta performance e tantas outras coisas mais, o nosso coração pode se perder. Onde o ter pode ser mais importante do que ser. Onde o acumular pode falar mais alto do que o abençoar. Não permita, Senhor, que sejamos pessoas avarentas, mas que o nosso coração seja generoso, que possa compartilhar, que possa abençoar, para a glória do Teu santo nome. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos, e toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém.